Pastor Jorge, fica à vontade. Obrigado. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Muito bom estar aqui com vocês. Especialmente porque estamos no Brasil. E para nós é sempre maravilhoso poder voltar aqui na nossa casa, na nossa terra. Essa igreja é uma igreja muito especial. É uma igreja que nos apoia, uma igreja que faz parte da nossa equipe de ministério lá na Romênia. Nós estamos na Romênia há quase 8 anos. E sempre que dá, a gente volta ao Brasil, e sempre que está aqui no Brasil, a gente faz questão de passar aqui na PIB do Recife, que é uma igreja muito querida para o nosso coração. É bom estar aqui também porque a gente está aproveitando o calorzinho do Brasil. Lá na Romênia está nevando e está nevando pra caramba. Então esse ano a gente conseguiu escapar do inverno e está aqui aproveitando não apenas do calor do Brasil maravilhoso, mas também do calor humano, do povo brasileiro, nosso povo, a nossa terra, a nossa casa. Aqui em Recife, né? Virgínia é pernambucana, minha esposa, e minha filha também é pernambucana, então estar aqui é bênção de Deus para a nossa vida. Pode ser que a maioria de vocês não me conheça, mas eu quero me apresentar rapidamente para vocês dizendo o seguinte: eu sou alguém que tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Porque eu nasci numa família onde tanto meu pai como minha mãe tiveram famílias totalmente destrambelhadas. Acho que essa é a palavra adequada mesmo para dizer. Meu pai é o 29º filho de um casal, lá no interior do Rio Grande do Norte. Existia uma competição na terrinha dele lá, e o homem mais macho era o homem que tinha mais filho. E meu pai é o caçula de 29, né? Ele é o 29º. E meu avô era meio doido da cabeça, porque ele era muito rico, mas enterrava o dinheiro. E os filhos viviam na pobreza, comiam muito mal, praticamente desnutridos. E quando ele morreu, quando desenterraram o dinheiro, uma grande fortuna, mas não valia mais nada, porque ele não enterrou dólar, ele não enterrou euro, enterrou o dinheiro velho, mil-réis. E não valia mais nada. Muito triste. Minha mãe, filha de um casal que depois se separou, depois que ela já era grande, depois que eu já tinha nascido, mas filha de uma bruxa. Minha avó era macumbeira, e como a gente dizia lá na nossa terra, macumbeira fina. Era uma pessoa super procurada para fazer trabalhos, destruir casamentos, matar pessoas, fazia trabalho em cemitério. Mas o que eu tenho a ver com isso? O problema é que eu era o neto preferido da minha avó, e passei muito tempo convivendo com ela, e passei muito tempo acompanhando a minha avó e ajudando ela no trabalho que ela fazia de macumba para destruir as pessoas e assim por diante, como mensageira do diabo, como eles falam, cavalo de Satanás. E eu lembro perfeitamente, quando eu era criança, de muitas vezes os demônios conversarem comigo, falando que tinham planos para a minha vida. Mas eu quero trazer aqui uma palavra de louvor, gratidão e adoração ao Cordeiro que venceu, porque Ele é poderoso, e Ele me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Meu pai se converteu, ele é da Marinha, se converteu no quartel, chegou em casa com a Bíblia. Nós morávamos no Rio nessa época, e procuramos uma igreja batista próximo da nossa casa lá, e ali começou então a nossa história caminhando com Deus. Então, o diabo tinha planos para a minha vida, mas os planos do Senhor prevaleceram sobre a minha vida, para a glória dele. E foi dito aqui na hora que eu cheguei bem atrasado, porque eu ainda não estou muito articulado com o trânsito do Recife, né? O negócio aqui é meio complicado, e agora que eu estou sentindo isso. Mas foi falado uma coisa muito interessante aqui, foi falado que missão tem a ver com identidade, tem a ver com quem nós somos diante de Deus. E nós não somos apenas aquilo que fizeram com a gente, ou produto da nossa família, mas nós somos aquilo que Deus quer que sejamos, e aquilo que Deus criou para que nós sejamos. Deus nos criou, e quando Ele nos criou, Ele tinha um propósito único. Cada um de nós aqui é uma expressão única da glória de Deus. E cada um de nós aqui precisa, antes de mais nada, entender do Senhor qual é a sua identidade. Qual é a sua identidade? É algo que Deus tem trabalhado na minha vida há muitos anos. Eu vou fazer 40 anos daqui a pouco tempo. Mas durante toda a minha vida, Deus vem me preparando, Deus vem trabalhando isso comigo.
E uma das coisas maravilhosas que Deus me fez na minha vida foi há 15 anos atrás, eu ter tido o privilégio de casar com Virgínia. E a família de Virgínia é a família Ramos. E a minha família é a família Carvalho. Então, quando nós nos casamos, nós nos tornamos os Ramos de Carvalho. Nós temos 2 filhos, Elisa tem 13 anos, Felipe tem 11. E Deus nos deu Isaías 61 como texto da nossa família. Em Isaías 61, a palavra de Deus diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e assim por diante. E no final ele diz: a fim de que sejamos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, em retiros com Deus, perguntando ao Senhor: Senhor, quem sou eu aos teus olhos? A resposta de Deus para mim foi: o Espírito do Senhor Deus está sobre ti, porque eu te ungi para pregar as boas novas e para que você seja um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor, plantado por mim, para a minha glória. Eu quero desafiar você, meu querido irmão, meu querido amigo, não importa a sua situação com Deus, vá até Ele e faça essa pergunta a Ele: Senhor, quem sou eu? Não pergunte como Moisés, porque quando Moisés foi chamado, lá em Êxodo capítulo 2, a palavra de Deus diz que quando ele estava diante do Senhor, e Deus deu um grande desafio para ele, para libertar o povo, a resposta de Moisés foi: quem sou eu? Mas não no sentido de pergunta, mas no sentido de dizer: eu, Senhor, quem sou eu para fazer isso? E aí o Senhor falou para ele o seguinte: eu sou. Eu sou. Acabou. E eu estarei com você. Então, eu sou, estará com você. Então, isso é a primeira coisa que você tem que saber. Que você não está vivo só porque você respira. Você está vivo porque Deus tem um plano maravilhoso com a sua vida. Mas para que você possa viver plenamente esse plano, você precisa ouvir do Senhor quem você é. E só Ele pode ter essa resposta. Não é o psicólogo que vai te dar essa resposta, não é o coach que vai te dar essa resposta, nem o pastor que vai te dar essa resposta. É Deus. E Deus fala. Deus fala. Se você parar para ouvir, Ele fala. E Ele está muito interessado em que você descubra o seu plano. Sabe por quê? Porque quando você descobre quem você é e por que Ele te criou, você vai ser imbatível. Shakespeare já dizia o seguinte, olha que interessante a frase dele: seja fiel a você mesmo, e tão certo como a noite segue o dia, você não temerá ninguém. Olha só que beleza. Seja fiel a você mesmo, e tão certo como a noite segue o dia, você não temerá a ninguém. Uma das grandes coisas que nos atrapalha na vida, uma das grandes armas de Satanás, é o medo. E esse medo não é apenas medo físico, medo de alguma coisa, é o medo interno, é o medo do homem. A gente vai falar sobre missão, daqui a pouco eu vou ler o texto bíblico que Deus colocou no meu coração, mas uma coisa que nos impede, por exemplo, de avançar o Evangelho, de falar de Cristo para alguém, é o temor do homem. E é uma das piores maldições que pode existir, temor do homem. Você tem medo do que a pessoa vai falar, medo de como a pessoa vai reagir, medo de ser esculachado, temor do homem, medo. Duas coisas que o diabo, fui eu não, governa a vida das pessoas: medo e vergonha. Estão olhando para mim aqui? Medo e vergonha. Sabe a algema? A algema ela pega de um lado e ela pega do outro, né? E prende as pessoas. Essas duas algemas do inimigo são medo e vergonha. E assim ele tenta escravizar as pessoas. E de onde surgiu isso? Lá no Éden. O homem tinha um relacionamento de intimidade total com Deus. A serpente veio, lançou a tentação. O ser humano caiu na tentação, o homem e a mulher. Alguém diz assim: não, mas a mulher que caiu, a mulher é a culpada. Mas quem era para estar vigiando a mulher? Quem foi que recebeu a incumbência de cuidar e de estar ali olhando para ela?
Foi o homem. Então a culpa também é nossa, né? Então, qual foi a reação do homem quando pecou, quando caiu? Medo e vergonha. Ele se escondeu. E a pergunta de Deus é: onde estás? E Ele pergunta isso para você hoje também à noite. Onde estás? Francisco, onde estás? Tiago, onde estás? Juliana, onde estás? Onde você está? Eu quero ter um relacionamento com você. Um relacionamento não superficial, mas um relacionamento profundo. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Qual é o seu maior desejo? Não precisa me responder não, pensa somente. Qual o seu maior desejo? Quero dizer para você o seguinte: o maior desejo de Deus é ter intimidade conosco. Esse é o maior desejo do Pai. E aí entra a questão também da identidade, que já foi dito aqui hoje à noite para aquele menino que estava cantando, né? Uma coisa muito interessante, que ele é o Pai. Ele é o Pai. Gente, isso é tão profundo. Isso é tão sério. Um pai não deixa de amar o seu filho nunca. O amor, ontem a gente estava conversando com um casal que foi nossa ovelha lá em Natal. Eles estão morando aqui em Recife agora. Estão com um bebezinho de 10 meses, a gente foi conhecer o bebê. E ele falando, o amor é instantâneo. Você não sabe como é que você vai conseguir amar tanto um indivíduozinho, mas quando nasce, quando você vê pela primeira vez, o amor é instantâneo. E é um amor para toda a vida, e é um amor que extrapola todo tipo de pensamento, é algo extraordinário. E eu quero dizer para você que o amor de Deus por você ainda é maior do que isso aí. Mas sabe qual é o problema? Às vezes a gente deixa se infectar pelas mentiras do inimigo, que colocam na nossa cabeça que nós não somos amados, que às vezes pelo fato da gente cometer um pecado, a gente está separado de Deus e que Deus não nos aceita. Às vezes a imagem de Deus que a gente tem é uma imagem totalmente errada, de um Deus carrasco, de um Deus punitivo, de um Deus que é juiz. Desde criança a gente canta aquela musiquinha que diz assim, cuidado, mãozinha no que pega, ou então olhinho no que vê, ou então tem um Salvador no céu, está olhando para você, cuidado, cuidado, tem um juiz ali, ó, aproveitando qualquer errinho seu para lhe punir. Mas Deus não é assim, gente. Deus não sente nada por você a não ser o amor. Ele ama você profundamente. E por isso Ele está sempre com o coração aberto, desejoso, para que você volte para a casa do Pai. E a casa do Pai é o coração dEle, é a presença dEle, é a intimidade com Ele. Sabe qual é o melhor lugar do mundo? É aos pés de Jesus. Não importa se você está com um frio de 20 graus abaixo de zero, lá na Romênia, ou se você está aqui no Brasil comendo macaxeira, tapioca, carne de sol. Não importa o lugar físico onde você está. Se você não está aos pés de Jesus, você não vai ser feliz. Você pode até sentir uma alegria, experimentar um prazer, mas a verdadeira felicidade começa com fé. Né? A semana retrasada a gente estava no Rio, eu estava falando para o pastor lá, olha, eu tenho, como nordestino, eu tenho uma vantagem acima de você. Ele falou, qual é? Eu falei, eu posso pregar que felicidade começa com fé. Você não pode, você fala felicidade. Então, né, lá é A, B, C, D, E. Não é E. Né? Aí a gente diz assim, rapaz. É verdade? A gente está aqui recapitulando o nosso pernambucanês. Mas, queridos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre o tema nosso, sobre a missão na perspectiva de Jesus, não é isso, pastor? E eu queria convidar você, se você tiver sua Bíblia, para abrir em Lucas capítulo 10. E a missão de Jesus não é outra senão o discipulado. Porque foi isso que Jesus fez. O ministério dele todinho, ele fez isso, discipular. Ele discipulou. Então, a estratégia de Jesus
A missão para Jesus é sinônimo de discipulado. Aí você pode perguntar assim para mim, pastor, e o que é discipulado? Como se discipula? É só abrir Lucas 10 e ver, que lá está escrito direitinho, instruções claras de Jesus de como fazer discípulos. Qual é o processo? Como você leva uma pessoa que não conhece a Cristo a ser apaixonado por Jesus e se tornar um discípulo que faz outros discípulos. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Então, quero convidar você a ler comigo, então, Lucas 10, de 1 a 11. Eu vou ler uma versão um pouco diferente aqui, é a versão NVI. Não sei se você tem uma versão como a minha, mas independente, você vai ler comigo esse texto. Lucas 10, de 1 a 11. A palavra do Senhor diz assim: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, porque o teu reino está próximo. Obrigado porque o Senhor está tão próximo de nós. E pedimos, ó Deus, que nesse momento em que a tua palavra, Senhor, está sendo lida, está sendo pregada, está sendo compartilhada, que o teu Espírito venha nos ensinar todas as coisas. Que os corações de todos aqui estejam abertos para acolher a tua palavra e que as mentes de todos aqui sejam cativas à obediência de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus, eu falei para vocês que essa é a estratégia de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, antes de subir aos céus, ele ressuscitou, passou 40 dias na terra, e antes de subir aos céus, ele reuniu seus discípulos e deu a nós, a eles e a nós por extensão, a grande comissão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações e assim por diante. Mas Lucas vai revelar lá em Atos que Jesus também deu uma outra instrução aos discípulos, dizendo o seguinte: que não saiam de Jerusalém enquanto vocês não receberem o batismo no Espírito Santo. Porque João batizou com água, isso lá no primeiro capítulo do livro de Atos. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, da promessa. E em Atos 1:8 a Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então a primeira coisa que eu quero dizer sobre discipulado e sobre esse texto aqui, os princípios do discipulado, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: que é preciso ter o Espírito Santo. Ninguém consegue fazer discípulos sem ter o Espírito Santo. Como assim, pastor? Jesus tinha dado para eles uma tarefa, isso era muito claro, o que eles deveriam fazer, mas ele disse o seguinte: vocês não façam isso enquanto vocês não receberem poder. Enquanto vocês não receberem poder. Por quê? Porque discipulado é algo que só o Espírito Santo pode fazer. Só o Espírito Santo pode fazer. E nós somos apenas instrumentos. É tudo na dependência
do Espírito Santo. Senão vai se tornar proselitismo, senão vai se tornar religiosidade, senão vai se tornar catecismo. Mas verdadeiro discipulado acontece no poder e na ação do Espírito Santo. Porque é Ele que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é a presença dele em nossas vidas que nos faz atrativos. Porque é loucura. O Evangelho é loucura. Quem é que vai deixar de ir para o forró para vir para o culto, para o Projeto Resgate? Quem é que vai deixar de ir para o Marco Zero para vir para cá? Sentar nesses bancos e ouvir uma pessoa falando. É o Espírito Santo que faz todas as coisas. Porque ele vai transformar. Ele vai produzir na pessoa a mente de Cristo. Ele vai produzir na pessoa a nova criatura. Ele vai fazer com que as pessoas nasçam de novo. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, se você quer cumprir a ordem de Jesus, de ser um discipulador, busque ser cheio do Espírito Santo. Busque um relacionamento íntimo com Deus. Porque não adianta a gente ter estratégias, porque as pessoas, elas são pessoas, são seres humanos. E elas precisam de uma palavra que toque o coração delas, para que elas possam enxergar que o Senhor é bondoso. E essa palavra que vai tocar o coração dela, é uma palavra que o Espírito Santo vai te dar. Eu estudei no seminário aqui, terminei no ano de 2003, entrei em 99, terminei em 2003. E eu lembro de ter estudado algumas cadeiras no seminário, onde eu aprendi a Bíblia, né, de uma maneira o seguinte: se alguém chega no seu gabinete pastoral com um problema X, você vai dar para essa pessoa o versículo Y, ou Z, ou W. Mas se alguém chegar com um problema A, você pode dar o versículo B, C ou D. E assim a minha mente era preparada para isso. Eu fui pastor em Natal, fui pastor aqui também na cidade universitária, aqui em Recife, e quando eu recebi as pessoas no meu gabinete pastoral, eu tinha essa, como é que eu diria, essa capacidade de buscar na minha memória os versículos que se associavam com os problemas das pessoas. E graças a Deus tinha um efeito bom, as pessoas eram abençoadas e tudo mais. Mas ao longo do tempo, eu tenho aprendido que muito melhor do que você ter uma cabeça Excel, onde você vai conseguir associar as coisas, é você aprender a ouvir do Espírito Santo. É você ter um relacionamento com Deus, no sentido de você perguntar assim: Espírito, e agora? Para essa pessoa, o que o Senhor quer dizer? Ou até mesmo na oração. Eu vou orar para você, mas eu não sei nem o que eu vou orar. O Espírito Santo é aquele que vai nos dizer, é aquele que vai nos conduzir em como orar pelas pessoas. E meus irmãos, é uma diferença muito, muito grande. Muito grande. Por quê? E muitas vezes entra em contraste com aquilo que eu penso ou que eu já tinha recebido como instrução. Porque às vezes o Espírito Santo manda a gente falar certas coisas que, humanamente falando ou logicamente falando, não fazem sentido. Mas para aquela pessoa faz. Porque ele sabe, ele conhece. O homem vê a aparência, mas Deus vê o quê? O que disse Samuel lá quando foi ungir Davi? O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, como discipulador que você é, porque se você é de Jesus, você é um discipulador, você não pode fugir disso. E esse é o grande problema, porque Jesus nos deu essa tarefa e a gente faz N coisas, mas não faz exatamente aquilo que Ele mandou a gente fazer, que é o quê? Fazer discípulos. Então, é preciso mudar isso. É preciso começar a fazer discípulos. E pedir orientação ao Senhor, pedir sabedoria ao Senhor. Porque se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele dá liberalmente. E na palavra a gente encontra todas as instruções para isso. Então busque essa intimidade com o Senhor, e isso vai se tornar uma coisa natural. Mas vai ser natural, 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 igual uma árvore que dá fruto. Porque a Bíblia diz que a gente deve dar o quê? Resultado? Fruto. Qual a diferença de fruto e resultado? O que vocês acham? É a mesma coisa? É só sinônimo? Qual a diferença? Vamos pensar um pouquinho. Resultado versus fruto. E aí, gente? Pode ser debate, pastor, também?
Opa, fruto tem semente dentro, né? Fruto carrega o quê? Vida. Fruto carrega vida. E aquela semente, ela pode dar origem a uma árvore que vai produzir muitos outros frutos. E esses frutos vão ter muitas outras sementes que vão poder produzir assim e assim por diante, né? Então, esse é o nosso papel, gerar fruto. Voltando aqui para o texto de Lucas 10, falando sobre os princípios do discipulado. O primeiro princípio, como eu falei, é o princípio de você ser um discípulo, né? Porque Jesus enviou os 70, em algumas versões, 72 em outras versões, discípulos. Então, Ele quer que a gente faça aquilo que a gente já é. Eu não tenho como gerar algo que eu não sou, né? Então, sou discípulo de Jesus. E aí eu vejo um outro princípio, que é o princípio da oração. A Bíblia diz aqui, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então, eu já falei um pouco sobre isso, né? A intimidade com o Espírito Santo. Pedir ao Senhor, Senhor, me dá estratégia. Senhor, manda mais obreiros. Senhor, a necessidade é tão grande. Uma coisa que eu e Virginia aprendemos já há alguns anos é orar todos os dias às 10:02 da manhã. Por que a gente ora 10:02? Porque aqui em Lucas 10:2 diz o quê? Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Então, às 10:02 toca o alarme e a gente para orar, pedindo ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. E o nosso Deus é um Deus que responde às orações. E uma dessas respostas está aqui do lado de Virginia, que é a Andrea. Ela está indo para a Romênia, vocês sabem, né? Fazer parte da nossa equipe lá na Romênia. Resposta de oração. Tem um outro casal lá em Campinas agora, lá em Jundiaí, em São Paulo, está se preparando com seus filhinhos para ir também para a Romênia. Ou seja, resposta de oração. Hoje eu recebi um e-mail de uma mulher lá da Espanha, falando que tem um casal de romenos que está querendo voltar para a Romênia e está interessada na CEPAL. Mais resposta de oração. Quando você ora de acordo com a vontade de Deus, meu amigo, a resposta é garantida. Quando você ora a palavra, a resposta é 100% garantida. Então, 1 João 5,24 fala isso. Que se a gente ora alguma coisa de acordo com a vontade do Senhor, Ele nos ouve. Então, se você não tem recebido aquilo que você tem pedido, isso não é um problema de fé, é um problema de intimidade com Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, o Espírito Santo te ajuda a orar e Ele vai orar por você. E Ele conhece a mente de Deus. 1 Coríntios capítulo 2 fala sobre isso. O Espírito conhece a mente de Deus e Ele sabe o que Deus pensa e Ele nos ajuda a orar. Que beleza, gente, que bênção. Por isso que a Bíblia diz, orai em Espírito. Orai em Espírito. Não é apenas orar com o Espírito, mas orar no Espírito. Deixar que Ele ore por nós. Outro princípio muito claro aqui. Vão, em algumas versões, ide. Tem que ser intencional. A gente não pode ficar sentado assistindo malhação e vai pensar que isso vai fazer discípulos. Não. De forma alguma. Você tem que ser intencional. É interessante porque lá em Mateus 28, 19, 20, se você olhar no grego, no original, aquele texto do ide, fazer discípulos, ele pode dar a ideia também de indo fazer discípulos de todas as nações. Então esse ir não é apenas, é também fazer o que vocês vão fazer no dia 14 de abril. Ir de uma maneira organizada, de uma maneira planejada, estratégica. Mas no processo de viver a vida, você tem que fazer discípulos. Porque onde Deus lhe colocou, você é a conexão daquela pessoa com Deus. Você não está lá à toa. Você não está naquela universidade à toa. Você não está naquele trabalho à toa. O Senhor colocou você lá como testemunha, como um discípulo, para que você faça discípulos. Esses dias eu estava conversando com um médico, que é cirurgião vascular. Ele estava felicíssimo falando para mim, pastor, você não tem ideia da minha alegria. Eu consegui levar para a restauração Bíblias.
E as cirurgias que eu faço são de risco. E as pessoas, ele tem 28 anos. As cirurgias são de risco. E é muito interessante porque as pessoas que entram na minha sala para serem operadas, elas não sabem se vão voltar. E Deus me dá esse privilégio de poder estar com elas nesse momento e poder falar de Jesus para elas. E várias pessoas se converteram, porque o médico cirurgião, antes de abrir alguma coisa nessa pessoa, ele prepara essa pessoa para se encontrar com Deus e fala para ela a verdade do Evangelho. Esse cara, ele entende que ele foi colocado ali como missionário e, por tabela, o disfarce dele é ser cirurgião. Então você é uma missionária, mas o seu disfarce é ser cabeleireira. Você é um missionário, mas o seu disfarce é ser motorista de Uber. Esses dias eu peguei um Uber, estou pegando Uber bastante. Peguei um Uber, o cara era pastor da Assembleia de Deus. Olha que benção. Imagine a conversa que foi, né? No caminho, no carro. E ele falando como Deus usa ele para falar de Jesus, enquanto ele está ali, né, no Uber. O quanto ele tem testemunhado de Jesus. Então, meu amigo, esse é o seu papel. Se você entregou a sua vida a Jesus, a sua vida não é mais sua. Acabou, morreu. Isso não lhe pertence mais, a sua vida. Agora você é. A Bíblia diz isso, é ou não é? Eu estou falando alguma coisa que não é bíblica? Morreu. Morreu para o mundo. O batismo significa o quê? Morreu, acabou. Você morreu. Você não tem mais nenhum direito sobre a sua vida. Acabou, meu amigo. Você morreu. E agora, o que acontece? Morreu porque você não foi para o céu ainda. Porque você tem muito o que fazer aqui. Para que nós possamos andar em novidade de vida. E para que nós possamos ser esses discípulos que fazem discípulos. Esse é o nosso papel mais importante. Não é só a gente que é missionário, não, meu amigo. O pastor já falou isso aqui. Um coração com Cristo é um missionário. Um coração sem Cristo é um campo missionário. Então a gente precisa ir. E você já vai. Você vai para o trabalho todo dia. Você vai para a escola todo dia. Agora, indo, faça discípulos. Ah, pastor, você não tem ideia, pastor, como é complicado o meu trabalho. Gente, as pessoas que parecem ser mais estranhas, às vezes são as pessoas mais sedentas por Deus. O texto aqui fala do filho da paz. Quem é esse filho da paz? Quem é esse homem de paz que a Bíblia está falando aqui? É aquela pessoa que está preparada, que Deus já está preparando para acolher a palavra. E existem muitos filhos da paz ao nosso redor. Pessoas às vezes que você nem imagina. Às vezes aquela colega sua toda tatuada, ou aquela pessoa que vive buscando as religiões, não é, afro, cristais, ou aquelas pessoas estão sedentas por Deus. Ninguém quer a sua religião, mas todo mundo deseja um rei como Jesus. O coração do homem clama, porque a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, se você levar o evangelho real para essa pessoa, sem a capa da religião, você vai conseguir comunicar àquela pessoa aquilo que ela realmente quer, aquilo que ela realmente deseja. Isso é muito sério, porque às vezes a gente não consegue dissociar uma coisa da outra. Eu tenho um colega, depois você me fala, me dá um toque, pastor, tá? Em relação à hora. Eu tenho tenho um colega, uma pessoa que eu conheço, um missionário, foi missionário na Índia durante muitos anos. O ministério dele plantou poucas igrejas, só 2.000 igrejas. No mínimo 2.000 igrejas, na Índia. E ele estava, antes de ir para a Índia, ele serviu um tempo numa região da China. Americano, né? E interessante porque ele estava começando um relacionamento com a família. E aquela família ia ter um bebê. E nasceu o bebê da família. Era um casal jovem, eles estavam começando a introduzir o evangelho. O casal estava muito receptivo, muito aberto. E aí, esse casal convidou o meu amigo, meu colega, juntamente com a sua esposa, para visitarem a casa deles, porque eles iam fazer uma festa, uma celebração. Na cultura deles, eles fazem uma festa
para apresentar o bebê à comunidade, aos amigos, à família e assim por diante. Uma cegonhazinha, pequenininha, colocou uma fitinha e colocou a cegonha em cima e preparou então um presente para poder levar para aquele casal de amigos deles. Isso não é uma história real, ilustração não, é uma história real, aconteceu mesmo. E aí chegou o dia da festa, eles convidaram as pessoas, né? Estava lá a família, nosso colega missionário foi lá com a esposa dele, feliz e tal. Aí na festa chegou um momento que eles tinham que fazer uma fila para entregar o presente à família, ao casal que estava com o bebê lá perto deles, no braço. Entraram na fila, né? Estava uma sacolinha, o presente. Foi passando a primeira pessoa, segunda, terceira, quarta. Quando chegou a vez desse casal, eles com um sorriso, né, no rosto e tal, e a americana, a irmã missionária, pegou a embalagem do presente e entregou à mãe. Meus irmãos, quando essa mãe pegou esse presente, ela olhou com um olhar assim de ira, de decepção, de frustração. Ela começou a tremer, começou a chorar e saiu correndo para o quarto. O marido ficou abismado também, olhando para o missionário e falou: como você foi capaz de fazer isso? Correu para o quarto também. Todo mundo na festa ficou assim, olhando para eles com ira, quase que eles foram espancados. E eles ficaram totalmente sem saber o que fazer, colocaram o presente de novo na bolsa, saíram, pegaram o carro, foram embora. E ficaram com aquilo no coração. E agora, o que a gente fez? Qual foi o erro que a gente cometeu? Aí começou a ligar para o pessoal que eles conheciam. Eles tinham um missionário, um amigo que era cristão, que era nacional. E ele ligou para ele e falou assim: meu amigo, o que aconteceu naquela festa? Eu não sei o que aconteceu, mas eu quero que você me explique. Você que é da cultura. E aí o amigo dele perguntou assim: o que você comprou? Aí ele falou: o presente qual foi? Eu falei: não, presente tranquilo, normal. Por que será que eles ficaram assim? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Como foi que você embalou esse presente? Aí ele falou assim: não, a minha esposa é muito caprichosa, jeitosa. Aí ela comprou uma embalagem muito bonita. Aí ele perguntou assim: qual é a cor da embalagem? Aí ele falou: era branco. Aí o cara botou a mão na cabeça e falou assim: não acredito. Como assim? Falou: branco é a cor da morte na cultura, nessa região aqui da China. E o que mais ela fez? Não, ela botou uma fitinha e botou uma cegonhazinha. Aí o cara quase que cai do outro lado, disse assim: meu amigo, existe aqui como é que é o nome daquilo? Um ritual, uma lenda que diz o seguinte: quando o bebê morre, vem a cegonha e leva ele de volta. Misericórdia. Então, assim, o que aquele presente comunicou àquela família? O meu desejo é que essa criança morra. Essa foi a intenção do missionário? Qual foi o problema? O problema foi o presente? O problema foi a embalagem do presente. Por que eu estou falando isso? Como você tem embalado o Evangelho? O Evangelho é o maior presente. É o bem mais precioso. É o tesouro que nós temos. O Evangelho são as boas novas. É você dizer para a pessoa, mesmo que a condição dela seja a pior possível, dizer o seguinte: você é amado, você está perdoado. Aceite esse perdão. Mas como é que a gente embala esse Evangelho? Muitas vezes a gente embala com religiosidade, a gente embala com denominação, a gente embala muitas coisas. O que é ser evangélico no Brasil hoje? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não estou dizendo que é errado você ser evangélico. Deus me livre de dizer isso. Nós somos evangélicos, né? Mas estou dizendo que quando você for comunicar o Evangelho, você tem que ter muito cuidado em como você vai embalar. E a melhor coisa que tem é você não embalar. É você pregar o Evangelho. Qual foi a mensagem de Jesus aqui? O que tem que ser dito? Quer a pessoa aceite, quer a pessoa não aceite. O reino de Deus está próximo.
Um dia Jesus foi perguntado, e amanhã à noite eu vou pregar sobre o reino de Deus. Então, se vocês quiserem ouvir a continuação dessa mensagem, venham aqui amanhã à noite. Depois de amanhã, isso mesmo. Hoje está com cara de sábado, mas é sexta. Depois de amanhã à noite, eu vou falar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, vou dar só uma palhinha. Jesus uma vez foi perguntado sobre isso. Onde está? O que é o reino de Deus? E Jesus falou assim, não fique perguntando, está aqui ou está ali, mas o reino de Deus está dentro em vós. Então nós carregamos o reino de Deus. O texto que eu falei que era da minha identidade, ele diz o quê? O Espírito do Senhor Deus está em mim, sobre. Existe alguma diferença entre estar em e estar sobre? Existe. Todos nós que somos nascidos de novo, que recebemos a Jesus como nosso Salvador, a Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, e a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós temos o Espírito em nós, mas precisamos viver em intimidade com Deus, de tal maneira que nós tenhamos também o Espírito de Deus sobre nós. Sabe aquela pessoa que chega no seu trabalho, ou na sua escola, ou na sua faculdade, que parece que carrega uma nuvem negra na cabeça? Existe? Você conhece, ou é só na Romênia que tem gente assim? Aqui no Brasil também tem, aqui em Recife também tem. Nós somos responsáveis, nós temos o poder, entre aspas, de mudar a atmosfera onde estamos. Assim como essa pessoa, ela altera para o mal, onde ela chega, gera conflito, confusão, problema, nós mudamos a atmosfera espiritual onde o Senhor nos manda. A presença do Espírito sobre nós, ela muda, ela transforma, ela tem o poder de alcançar, de atingir as pessoas. E é por isso que diz a palavra de Deus aqui que a paz, a sua paz, ela... O que diz aqui, gente? Estou terminando, vou terminar que está todo mundo inquieto. O meu professor, você estudou aqui no Seminário do Norte? Não sei se você estudou com o mesmo professor que eu, Gilton Moraes, de homilética. Pastor Gilton, você estudou com Wellington. Isso, que foi discípulo de Gilton. Isso, lendo o livro de Gilton. Gilton dizia o seguinte, se você está pregando e o pessoal começar a se mexer para um lado, para o outro, começar a levantar, a sair, pare, porque está na hora de terminar. Então eu estou vendo todo mundo muito inquieto, então já estou pertinho, e o relógio está me mostrando também que eu tenho que terminar. Mas eu quero só dizer isso para vocês, que aqui a Bíblia diz o seguinte, quando você entrar numa casa, você tem que dizer o quê? Paz seja nessa casa. Para começar, a casa aqui, no grego, dá a ideia de, a palavra é oikos, que não necessariamente é apenas a ideia de casa física. Oikos pode ser uma rede de relacionamentos. Olha que coisa legal, né? Então, o Evangelho ele precisa entrar nas redes de relacionamento. Quando você vai alcançar uma pessoa para Cristo, você tem que entender que aquela pessoa, ela tem centenas de outras pessoas atrás dela, porque ela conhece. Tem até uma doutrina, uma ideia, uma teoria, que diz que nós estamos distantes de qualquer outra pessoa do planeta por 7 ou 8 relacionamentos. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Que a gente está distante de qualquer... Do Donald Trump, você está distante dele apenas por 7 ou 8 relacionamentos. Eles têm como explicar essa teoria. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cada pessoa tem uma rede de relacionamentos por trás. E o Evangelho, ele precisa entrar nessa rede de relacionamentos, não apenas parar nessa pessoa. O que muitas vezes se faz lá na Romênia, e eu espero que não seja isso aqui também, é o evangelismo de sequestro. O que é o evangelismo de sequestro? Você pega uma pessoa, fala do Evangelho para ela, aquela pessoa se converte, e você traz aquela pessoa para a igreja e diz assim, a partir de hoje, você não tem mais contato, relacionamento com ninguém, porque agora você é crente, os outros são ímpios, cataloga logo assim, dá logo aquele etiqueta enorme na cabeça. Você é crente, eles são ímpios. A Bíblia diz que não sentarás na roda dos escarnecedores.
corte totalmente o relacionamento com as pessoas do mundo. E aí a pessoa vem para a igreja, e a pobre coitada não pode vir todos os dias e tal, às vezes não tem nem relacionamento aqui na igreja, nem tem relacionamento lá fora, se torna uma pessoa isolada, uma pessoa triste, e fica se perguntando, mas para ser evangélico, pensei que ia ser feliz e assim, não tenho tempo para falar sobre isso, mas essa é a ideia da coisa. Mas foi assim na Bíblia. Quantos homens de paz a gente tem na palavra? Pessoas que vieram a Cristo e trouxeram a sua rede de relacionamentos. Pensa em Cornélio, pensa em Lídia, pensa no carcereiro de Filipos, pensa em tantas outras pessoas. O Evangelho ele se alastrava, porque eles não pensavam apenas na pessoa, mas eles pensavam também na rede de relacionamentos daquela pessoa. E essa tem que ser a nossa estratégia, e nós precisamos lembrar disso e orar por isso. Não tenho tempo para falar sobre suprimento mútuo de necessidades, que é um outro princípio claro aqui, e vou dar esse desafio a você procurar em casa, onde tem aqui suprimento mútuo de necessidades. Já falei a mensagem qual deve ser, o reino de Deus está próximo, e já falei que no domingo, se você vier, você vai ouvir mais sobre o reino de Deus. E por fim, eu queria apenas orar por vocês, e por mim também, por todos nós, para que nós possamos pedir ao Senhor, que possa nos encher do seu Espírito, para que nós possamos entender o que falar, quando falar, com quem falar. Vou fazer só um último exercício, só para fechar mesmo, vocês me permitem? 1 minutinho, 1 minuto. Pode ser? Não, então deixa para lá. Pode ser? Andréia, vem aqui na frente, quero fazer um desafio com você. Aqui, pode ser aí, pode ser aí. Andréia, você vai ter 10 segundos para trazer para mim ela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obrigado por ter vindo, mas não era ela. André, você agora vai ter 10 segundos para trazer para mim Virgínia. 1, 2, 3, 4. Opa! Vamos bater palmas para a Andréia. Obrigado, Andréia. Obrigado, Virgínia. Podem sentar. O que eu fiz aqui? O que isso significa? Às vezes, quando a gente escuta sobre discipulado, a gente fica pensando assim, poxa, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sei como fazer. Eu não sei como fazer. E muitas vezes a gente sai igual a André na primeira vez. Ela sabia que tinha que trazer alguém aqui, mas não sabia quem. Mas Jesus, ele diz aqui, quem tem que trazer? Quem é? O homem de paz. Filho da paz. Você vai entrando na cidade. Mas quando você vê um filho da paz, quem é o filho da paz? É aquela pessoa que vai receber a paz. É aquela pessoa que vai ser aberta. É aquela pessoa em quem Deus já está trabalhando. É aquela pessoa que vai abrir a porta do Evangelho para a sua rede de relacionamentos. Então, essa pessoa vai dar certo. E é essa pessoa que você tem que alcançar. Então, Jesus nos dá essa estratégia. E eu quero desafiar você a orar. Senhor, quem são os filhos da paz dos meus relacionamentos? Dos meus vizinhos, dos meus colegas de trabalho? Em quem o Senhor está trabalhando? Vamos baixar a cabeça, vamos pedir isso a Deus agora. Vamos pedir ao Senhor. Senhor, em quem o Senhor está trabalhando? Quem é o filho da paz? Quem é a filha da paz? Perto de mim, me mostra, Senhor, me revela, Senhor. Me dê um sinal, Senhor, que essa pessoa está te procurando, que essa pessoa está te buscando, que essa pessoa está clamando por ti, e que eu preciso ser a resposta da oração dessa pessoa. Essa pessoa precisa da tua paz, e eu carrego a tua paz, e eu preciso dar essa paz, para que essa pessoa receba essa paz, e ela possa dizer, eu tenho paz com Deus, por meio do meu Senhor Jesus Cristo. Ore, peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor um nome, o nome de alguém que você vai começar a orar,
hoje por essa pessoa, para que essa pessoa seja um discípulo que você vai fazer para Jesus. Ó Senhor, que maravilha, Senhor, é podermos te conhecer, nos conhecer e te conhecer. Obrigado, Jesus, por essa grande oportunidade do Senhor se revelar e se manifestar a nós. E agora, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus, mostra-nos, Senhor, quem precisa ser alcançado, quem precisa ser trazido para Ti. Dá-nos, Senhor, essa visão, Senhor, dá-nos essa paixão, dá-nos esse amor. Ó Deus, Espírito Santo, venha estar não apenas em nós, mas sobre nós. Queremos ter uma vida de intimidade contigo, Senhor, para que sejamos usados para o louvor da Tua glória. Faz de nós discípulos que fazem discípulos. Dá-nos discípulos Teus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.